Você quer saber como usar a API do Gemini no Java? Então eu vou te mostrar o jeito mais simples, fácil e rápido de fazer isso. Vem comigo aqui. Eu estou com um projeto aqui aberto, é o mesmo projeto que eu usei no vídeo do mês passado, que está aí no canal, em que eu mostrei como usar a API da OpenAI no Java. Nesse projeto aqui, a gente tinha um arquivo chamado openai.java. Nele a gente implementou a utilização da OpenAI e um método main aqui para fazer isso aqui no console, para a gente ver se funciona no console, mas também implementei uma página JSP que usava esse recurso. No fim das contas, a aplicação ficava mais ou menos assim. O que eu mudei nela? Eu incluí aqui um drop-down, um select, para escolher entre o Gemini e a OpenAI. Assim é possível ver as duas situações. Eu criei uma outra classe chamada Gemini e eu aproveitei para organizar numa classe chamada Self-Certificated Service um método que retorna um HTTP client com um certificado próprio para não dar erro de falta de certificado, que numa situação real a gente precisa colocar um certificado no servidor para fazer a nossa aplicação funcionar apropriadamente. Então, mostrando aqui o que está acontecendo. A estrutura da classe, eu fiz ela muito semelhante. Aqui no Gemini, deixa eu dar um zoom aqui. É claro que essa chave API você vai colocar a sua. Eu, assim que publicar o projeto e o vídeo, eu vou excluir essa chave API para não acabar com o meu cartão de crédito. Daqui a pouquinho eu mostro aonde que você obtém essa chave API. Tem um método chamado getCompletion, que recebe um prompt como string. Ele cria um objeto com os dados necessários para fazer a requisição lá no Gemini. E aí, para facilitar a vida de vocês, aqui em WebInfo eu criei uma pasta chamada Response Samples, que tem um exemplo de chamada do Gemini. Então, isso aqui é o que o Gemini responde. E isso aqui é o que a OpenAI responde. Eu fiz um exemplo semelhante, os dois perguntando se o Palmeiras tem Mundial. Essa aqui foi a resposta da OpenAI. E essa aqui foi a resposta do Gemini, conquistado em 2021, dizendo que o Palmeiras tem um título mundial de clubes da FIFA conquistado em 2021. Eita, claro que eu usei a versão mais simplesinha do Gemini, né? Mas uma resposta ruim, né? Bom, aqui a gente estrutura os dados que eles estão esperando lá do outro lado, que o Google está esperando lá do outro lado. Então eu crio um JSON Object, eu crio aqui um array e um outro array, porque ele espera essa estrutura. Né? A gente tem que colocar dentro desse objeto data, a gente tem que colocar um array aqui, um JSON array chamado contents, e dentro do contents a gente coloca um objeto e dentro dele um outro array chamado parts. E o nosso prompt, ele vai como um text aqui dentro desse array chamado parts. É uma estrutura meio esquisitinha ali. Aqui nesse exemplo, eu estou mostrando na saída do sistema, no console, quais foram os parâmetros de envio, vou mostrar aqui embaixo logo, e aí eu pego o client do certificado, do servidor com o certificado próprio, que é essa classe aqui, que tudo que ela tem é um método chamado getHTTPClient, ou getHTTPClient, que devolve aqui um HTTP client com um SSL que confia em todos os certificados aqui para poder rodar. E aí ele faz uma requisição, e aí para falar de onde está esse link e tudo mais, vamos ver aqui no Google como que isso funciona. Quando você pesquisar por Gemini API, ele vai trazer dentre vários links o Gemini Developer API. Aí você vai clicar aqui onde ele tem não só os links, mas a explicação de como que se utiliza. E um dos botões que ele oferece aqui é o Get API Key em Google AI Studio. É nesse botão que você vai clicar para ele entrar nessa tela aqui, em que eu já tenho aqui um certificado criado. Você vai clicar aqui nessa chave, criar chave de API. Eu já tenho o certificado criado. Você vai clicar nesse botão para copiar ele e usar no teu projeto. Esse aqui eu já vou remover. E aqui, dentre os exemplos, aqui na página inicial mesmo, ele coloca aqui um comando cur para você experimentar, em que ele inclusive coloca aqui a URL com um parâmetro para sua chave API. E ele tem aqui um link para o guia de início rápido. Lá no guia de início rápido, onde você vai encontrar mais detalhes. Aqui a gente tem formas de usar em Python, em Node, Web, REST e etc. Aqui em Web, ele mostra como utilizar na web, ou seja, funcionaria para qualquer aplicação.
para qualquer linguagem de programação. E aí ele dá um aviso aqui para você não fazer isso do JavaScript, porque senão você está expondo a tua chave, que é o que a gente não está fazendo aqui no nosso projeto, tá? Então, é daqui que eu peguei aquela URL que foi usada lá. Essa URL também aparece nos exemplos aqui. E lá no nosso projeto, a gente usa essa URL aqui, concatenada com a nossa chave API, mas a gente está fazendo isso lá do servidor. Isso aqui é um código Java, a gente está executando ele lá do servidor, a gente não está expondo nada aqui, né? E aí a gente manda como header que a gente está enviando um JSON e a gente coloca ali os dados desse objeto JSON aqui no body do nosso request. Faz a chamada, obtém a resposta. Se a resposta tiver status code diferente de 200, que significa que é um erro, a gente dá um throw new runtime exception com o código e o erro que aconteceu. Caso contrário, aqui o system.out.println é só para mostrar a resposta e a gente retorna do objeto respondido. Aqui a gente tem um tal de candidates, dentro do candidates tem aqui o content, dentro do content tem um parts, que é um array, e o primeiro elemento é o texto que ele devolveu. E é exatamente o que a gente vai buscar aqui, ó. Dentro do candidates tem um objeto, dentro desse objeto tem o content, dentro do content tem o parts, que tem um objeto, e dentro desse objeto tem o atributo text. Esse caminho de rato aqui é para a gente achar o texto de resposta da nossa IA. Esse método está simplesmente executando ele com essa frase aqui. Vamos dar um Shift F6, ele vai executar. Executou, mostrou aqui na saída, essa saída aqui, eu não consigo sim. Os parâmetros de envio aqui, ó, o que eu mandei para eles, ó, contents, dentro tem o parts, aí tem o text, em uma frase o que a gente perguntou. E a resposta da API é tudo isso aqui. Tem o candidates, tem o content, tem o parts e tem o texto respondido por ele, fora outros parâmetros aqui que ele joga lá embaixo, parâmetros que são específicos desse modelo de linguagem do Google. O que a gente tem lá na página index.jsp? Aqui na página index.jsp, deixa eu dar um zoom, a gente tem um formulário lá embaixo, né? O que eu acrescentei nesse formulário do último projeto? Tem aqui um select com o name model, em que eu passo dois valores, o Gemini, o OpenAI, inclusive aqui, faltou umas aspas aqui, o OpenAI, e aí eu tenho o text prompt e o submit invoke no meu formulário. No processamento do scriptlet do meu JSP, eu faço aqui uma pergunta, se eu tiver o parâmetro invoke diferente de null, quer dizer que eu recebi um formulário, então eu leio o prompt, que é o parâmetro prompt do request. Se o request tem um parâmetro chamado model e ele é igual a Gemini, aí eu vou mostrar, ou eu vou colocar como atributo de request um completion com o Gemini.getCompletion com o prompt enviado. Caso contrário, eu vou chamar o completion do OpenAI. Então, só um if else aqui para ou fazer a chamada de um modelo de dados ou fazer de outro modelo de dados. Se der uma exceção, ele grava como atributo um error com a mensagem do erro que aconteceu. Lá no HTML, no body, eu tenho aqui uma condição que se eu recebi o error, eu mostro o erro. Se eu recebi o atributo completion diferente de nulo, quer dizer que eu tenho uma resposta de uma requisição, e aí aqui eu coloco qual foi a pergunta realizada, que é o prompt do request, e qual foi a resposta da IA, que é o completion do atributo de request. E mostro a resposta. O resultado final é esse aqui, bem simples, mas bem funcional. Então, se eu perguntar aqui o que é Java e enviar para o Gemini, ele leva um tempinho processando, mas ele responde aqui. Java é uma linguagem, papapá. Ele responde em Markdown, mas eu não coloquei aqui formatação, né? Peguei o texto cru. Se eu... aqui é a resposta da IA. E se eu mandar perguntar agora para OpenAI o que é Java, vamos simplificar isso aqui em uma frase, mando lá para a OpenAI, Java é uma linguagem de programação de alto nível orientada a objetos, essa resposta foi a resposta da OpenAI. E aí, nesse projeto, a gente também criou aqui, deixa eu mostrar aqui no projeto, a gente também criou aqui um servlet que faz o quê? Que devolve um JSON. Então, aqui ele recebe um parâmetro prompt, ele constrói o objeto data, na verdade, ele constrói esse objeto data só para pegar o resultado, né?
Depois do prompt, esse objeto data, que é o que vai ser retornado lá no final, que vai ser devolvido como resposta, ele é utilizado aqui dentro de uma condição que se o modelo for nulo ou for o modelo da OpenAI, ele invoca, que ele coloca o model OpenAI dentro do data e depois ele coloca como resposta a resposta da classe OpenAI, do getCompletion da classe OpenAI. Caso contrário, ele crava ali o model Gemini e como resposta o getCompletion da classe Gemini, essas duas classes que a gente tem aqui. E aí, se a gente colocar ali, ó, completion, não vem nada, né? Porque eu não coloquei nada, não mandei pergunta nenhuma, mas vou mandar aqui como prompt, qual a distância da Lua? Então ele processou, respondeu, pela OpenAI respondeu que a distância média, papapá, e aí a gente pode acrescentar um outro parâmetro aqui, prontinho. Agora, pelo Gemini, ele devolveu uma outra resposta por um outro modelo. Então, aí, bem rapidinho para você, um exemplo de como usar ou o Gemini ou o modelo da OpenAI nos seus projetos em Java. Se você gostou, achou útil, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, de programação, de tecnologia, se inscreve aqui no canal, que agora a gente vai retomar a produção de vídeos semanalmente. E até a próxima.